Olá, queridos! Eu gostaria de desejar as boas-vindas para você que está aqui conosco, participando da nossa primeira edição do MM Podcast. Esse momento vai ser um momento muito especial porque nós teremos aqui a oportunidade de conhecer, debater temas relativos ao Ministério da Mulher. E hoje nós vamos ter aqui uma apresentação especial, uma participação especial de alguns convidados que vocês vão conhecer já já. Mas antes, eu gostaria de começar pedindo a bênção de Deus para esse momento. E eu vou pedir a uma de nossas convidadas aqui, a Cristiane, que faça essa oração, por favor, Cris. Com certeza, oremos. Querido Deus, bondoso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos vivos nesse dia e porque estamos aqui para discutir temas tão importantes para o nosso convívio social, para o nosso bem-estar. Te pedimos a presença do Teu Espírito nos conduzindo nessa discussão. Amém. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito bem, vocês já conheceram aqui a nossa primeira convidada de hoje, né? A Cristiane Barreto. Temos também aqui o Dr. Edson Pinto, terapeuta familiar, muito conhecido também de todos aqui, né, na Associação Pernambucana Central e em outros lugares também, já passou por muitos lugares, né? Muito conhecido, muito amado, muito querido e muito competente. Bem-vindo, viu, pastor? Também temos o pastor Adonias, que é pastor distrital, né? Daqui a pouquinho também vai falar para nós. E eu gostaria de dizer a vocês que estão aqui participando conosco, nos ouvindo, que esse é uma primeira iniciativa, mas a ideia é que tenham outras, tá? Vamos ter outros momentos em que nós vamos conversar, debater ideias, trocar ideias e aprender juntos. A ideia é essa, né? A Cristiane, ela é nossa líder do Ministério da Mulher, da União Nordeste Brasileira, e ela está aqui conosco também para falar conosco, debater um pouquinho desse tema. E a Cris, ela tem também aí uma carreira grande no Ministério da Mulher, já tem experiência, já vivenciou muita coisa, né, Cris? Conta um pouquinho. Conta um pouquinho aí, Cris, o que é que você já fez, quanto tempo que você está na União, no campo, sua trajetória, sua formação, para quem está escutando, conhecer um pouquinho mais de você. Na realidade, Rose, na União estou chegando agora, viu? Mas a gente tem aí um bom tempo de caminhada. Minha formação é pedagogia, eu sou da área de educação, então trabalhei muitos anos na escola como professora, coordenadora, e depois eu fui trabalhar no departamento com o Ministério da Mulher, Criança, Adolescente, AFAM. Recentemente estávamos no Ceará, né? Tem história essa menina, hein? Tem muita história. Até o ano passado a gente estava ali, logo ali no Ceará. Sim. E recentemente, de dezembro para cá, né, a gente veio trabalhar aí nessa nova função com o Ministério da Mulher, Criança, Adolescente e AFAM, também na União Nordeste. A gente está feliz por isso e por estar aqui com vocês. É um privilégio, gente, nós temos a Cris como nossa líder, viu? Porque ela tem muita experiência, é uma mulher também muito capaz, estudou, tem uma experiência larga e é uma pessoa sensível, que tem, assim, tem o feeling da coisa, sabe? Ela muito dedicada, né? Muito dedicada. Muito bom, viu, Cris, ter você aqui. Obrigada. Já esteve conosco em outros momentos, né? Verdade. Já tivemos juntas aí na live do Ministério da Criança, visitando as esposas dos pastores. Já tivemos momentos muito bons. E é muito bom ter você aqui. Bem-vinda, tá, Cris? Obrigada, Rose. Dr. Edson Pinto, conhecido por muitos e querido por quase todos, né, pastor? Por onde ele passa, quem conhece aqui, é querido. Antes dele se apresentar, vou te contar um detalhe que ninguém sabe. Conte. Estava em Minas Gerais e aí, de repente, alguém me liga. Quem era? Quem? Edson Pinto. Olha, estou passando aqui, queria ver um senhor aqui que me recebeu do tempo que eu comportava. Isso mesmo, eu estava no Uruguai quando te liguei. Olha, do Uruguai. De longe, hein? Isso. Então, e aí, assim, foi o conhecimento pelo telefone, né? Quando eu chego aqui, quem é que eu encontro pra sua assim? Surpresa. Edson Pinto. Foi, mas é interessante que esse senhor que eu queria conhecer, eu liguei para a associação, me deram o seu telefone, né? Sim. Tá vendo? Aí eu queria encontrar um irmão chamado Custódio, saber se ainda vivia. Porque quando eu terminei a faculdade de teologia em São Paulo,
eu estava vindo para a Bahia para trabalhar e não tinha dinheiro para me hospedar, entendeu? Naquele tempo não tinha, assim, falando no tempo antigo, né? Aí resolvi encostar na casa de um irmão, procurar um irmão para me arranjar uma garagem para ficar aqui, para dormir com a esposa e os filhos. Então esse irmão me hospedou na casa dele, me Esse tratou custódio. muito bem. Isso. Então, Legal. quando eu estava terminando o ministério, 35 anos depois, voltando do Uruguai, eu Sim, queria passar lá para agradecer. claro. E aí consegui encontrar o irmão Custódio, irmã Graça. E aí foi quando nos falamos por telefone, exatamente aí, nos encontramos aqui. Entendi. E esse irmão Custódio era do distrito Era. do pastor Sim, Adonias? eu era pastor dele. Então foi a Exatamente. Lá em ponte, Muriaé, né? Exatamente. Minas Gerais. Muriaé, Minas Gerais. Gente, já que você falou aí início e final de ministério, pastor, quanto tempo que o senhor tem aí de carreira, de vida ministerial, É. na terapia? Conta um pouquinho para nós. Ministério, a gente formamos em 85 em São Paulo e iniciamos todo o nosso tempo, quase todo na Bocadinho de Bahia, tempo, hein? né? E depois, em 2003, eu vim aqui para a União e virei pernambucano. Depois, passamos 4 anos no Uruguai e aí terminamos a trajetória, 35 anos de ministério. Serviu Graças a Deus. 35 anos 35 como anos pastor. como pastor e sempre apoiando família, mas há uns 20 anos que eu atuo na área de família. Sim. Então, o tempo todo dedicado assim à igreja e família. E Como deixa eu terapeuta, contar- né, pastor? Deixa eu só contar um detalhe. Ele já foi pastor do meu avô, Avô, sim. do meu pai, Exatamente, dos é. meus tios, ou seja, da minha família. Como também já fui pastor do pai de Rose. Exato. Olha aí que Exatamente. mundo pequeno. Só falta ser pastor do pai de pastor Adonias, né? Eu tive o privilégio, né? É verdade. Mas muito muito- querido, é. pastor Edson, viu? E a gente vai descobrindo assim as Verdade, pessoas, né? E verdade. as histórias se encontram. Muito bom. É verdade. Mas uma coisa eu deixo, ele é o meu orientador. Lá da pós, né? Ele é meu orientador. Não, na verdade, eu permito ele ser o meu orientador. Ah, tá Nessa certo. Tá expressão certo. toda, a gente Entendi. tem que... Porque o pastor Edson também, mesmo estando no tempo de aposentadoria do ministério, mas exerce ainda Sim. como terapeuta, não é Como isso? terapeuta, como terapeuta e sempre apoiando, né? Agora mesmo Sim. estou indo ao Rio de Janeiro, tem um concílio só com pastores no Rio. Sim. Olha, Então que sempre levando assim alguma coisa na área de Maravilhoso, família. Estou vindo de pastor. Rondônia, Mato Grosso. Então estou sempre movimentando para atender assim a igreja. Onde você passa, você é muito querido, viu? O pessoal é bondoso demais. Onde a eu bondade chego, do eu só ouço pessoal, falar né? bem. Todo mundo gosta, todo mundo É elogia. tudo combinado, viu, Rose? É tudo- Eu falo com ele, olha, fala bem de mim aí e tal. Mas, pastor, muito bom, viu? Eu Ter agradeço, você querida. aqui. Parabéns pelo seu trabalho, por a preocupação que você tem de estar atendendo às necessidades da igreja. Já estivemos juntos com a questão do autismo, né? E Sim. estamos programando uma outra Live, né? outra live sobre TDAH. TDAH, Então, eu acho você muito exatamente. assim, esse canal que você cria com a igreja é muito importante porque vai levando informação de qualidade para os irmãos, né? E a igreja precisa muito disso. Parabéns pelo seu trabalho. A Rose já passou na União, já passou pela divisão com o pastor Everton, já passou em vários lugares. O pastor Everton já foi presidente de campo aqui em Aracaju, então em Sergipe. Então, é uma pessoa assim, com muita experiência, realmente, e a gente percebe que Rose gosta do que ela faz. Isso é muito importante. Obrigada, pastor. É sempre muito bom servir a Deus, né? E quando a gente tem pessoas ao nosso lado que apoiam, então, por onde eu passei, eu sempre me senti muito bem apoiada. Isso é muito bom, né? Maravilha, com Isso certeza. é muito bom. E esse canal que a gente tem hoje, o meio, né, o formato, Sim. a internet favorece isso, né? Nós temos um campo muito grande, aqui a associação é muito grande, então, para a gente chegar em todos os lugares é difícil, mas a gente pode, através aqui desse canal, através Claro. desse formato, né, levar informação, debater assuntos que são importantes, que é o objetivo hoje aqui, né? Sem Mais uma dúvida. vez estarmos aqui debatendo algumas questões. E o pastor Adonias, que já foi apresentado aí. Agora eu queria, pastor, que você falasse um pouquinho o que você faz, onde você está agora, Uhum. qual a sua trajetória, qual o seu tempo de ministério, qual a sua experiência. Fala um pouquinho para nós aí. Quem é o pastor Adonias? Nossa. Então, olha, eu fiz, inclusive, agora no último domingo, eu tive o privilégio de completar 4.8. Então, quando a gente fala de trajetória, né, a gente começa a pensar um pouco na vida, né?
Mas passa rápido, né? passa muito rápido, muito rápido. Então, eu tive o privilégio de começar ali no Espírito Santo. Já tinha sido obreiro antes, depois eu fui para o seminário, voltei e fiquei 10 anos. Depois eu fui para Minas Gerais, 5 anos. 10 anos no Espírito Santo. 10 anos lá. Depois 5 Como anos. pastor distrital. Isto. Certo. Depois 5 anos em Minas Gerais. E aí tivemos o privilégio de vir aqui para essa área tão especial aqui em Pernambuco. Sempre cuidando assim Já da tem quanto igreja. tempo, pastor? Desculpe. Quanto tempo você já está em Pernambuco? Em Pernambuco, acho que 2 anos. Não tem 2 anos, não. Ah, 1 recém-chegado. ano e 8 meses, mais ou menos. Ainda não está falando tia, dia. Não, ainda não estou falando. Vai chegar lá. Vai chegar, né, pastor? Vai Mas chegar. o meu filho de 6 anos, Samuel, já está Já fala mudando tia, um pouquinho o dia. Fica sotaque. mais fácil, chegando É a escola, agora. né, incentiva, isso né? mesmo. Mas, assim, eu sempre gostei de cuidar dessa área especial da família. Nós fizemos uma pós, especialmente, né, nessa área de família, de aconselhamento. Então, tanto eu quanto a minha esposa, onde passamos, sempre cuidamos de fazer os eventos envolvendo muito essa área de família, aconselhamento e tal, ajudando, né? E especialmente esse programa do Quebrando Silêncio é uma ponte que a gente utiliza para alcançar. Você já tem desenvolvido esse ministério por onde você tem Aonde passado, a né? gente passa, a gente sempre trabalha com ele, né? Ele leva, porque é uma oportunidade da gente realmente lidar com essa área de família e ajudar. E precisa, né, pastor? Precisa muito, com Precisa. certeza. E é por isso que hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, né? E assim, eu gostaria de ver e debater com vocês o que a igreja tem preparado para esse ano, que materiais, né, nós temos disponível. A Cris trouxe aqui algumas coisas e ela vai mostrar para a gente o que tem, o tema desse ano, né? O projeto Quebrando Silêncio já tem aí mais de 20 anos, né? Que é um projeto que acontece anualmente na Igreja Adventista. Mas é um projeto que muitas vezes fica resumido apenas ao último sábado de agosto. Mas, na verdade, o último sábado de agosto é a culminância de um projeto, né? Culminância de um projeto que vem acontecendo. Então, o Quebrando Silêncio, ele precisa acontecer antes para ele culminar, para ele encerrar, né, no último sábado de agosto com a grande programação, né? Sim. E aí, o que a gente tem, Cris, para trabalhar esse ano? Qual é o tema? Quais são as novidades? Mostra para nós aí o que a gente tem. Rose, interessante que você bem falou aí que o Quebrando Silêncio tem mais de 20 anos. E a cada ano, a proposta do programa é trazer uma temática que seja relevante para a sociedade. Uma temática que traga alívio a sofrimento, que traga esperança de que a gente pode acabar com um ciclo, seja de violência ou de outro, que esteja trazendo sofrimento para a família e para outras pessoas da sociedade. E esse ano, o Quebrando Silêncio, ele traz uma temática específica de algo que tem crescido, que tem sido discutido, que tem ganhado visibilidade, que é a violência na maternidade. Esse tema é um tema que deve ser tratado com muito cuidado, porque a vida é um presente de Deus. E esse movimento de gerar uma vida, dessa vida chegar até o mundo, deveria ser feito com muito cuidado, mas não tem sido assim em todos os locais. Então, existem algumas coisas que as mulheres precisam saber, os direitos que têm, a quem procurar, o que fazer em determinadas situações. Então, o objetivo desse ano do projeto é justamente trazer esse tipo de conhecimento. Então, para isso, a igreja preparou a revista para os adultos, né, que tem muito conteúdo interessante para a família. E o que eu achei muito interessante para esse ano é que os artigos são todos voltados à prevenção, trazer conhecimento, trazer pessoas como participantes, para que as meninas entendam o que elas devem fazer, o que não fazer, quando forem abordadas com determinadas situações ou falas, como reagir, como falar. Então, é uma revista muito prática e para cada artigo que tem na revista existe um PowerPoint. Sim, Isso verdade. é muito legal. É um recurso a mais, né, Cris? Porque a gente
vai trabalhar com as escolas, a gente vai trabalhar com as Exatamente. classes infantis, com os adolescentes. Se a gente quer trabalhar, por exemplo, com as adolescentes, com a questão da prevenção, né? A Sim. gravidez precoce, né? Sim. Então, a gente tem um recurso visual a mais para trabalhar com Para o trabalhar. público, né? Excelente. Eu dei uma olhada na revista e também nos PowerPoints. Os PowerPoints estão bem ilustrados e são o resumo de cada temática. Exatamente. Então, isso vai facilitar muito esse trabalho nas escolas, nas igrejas. O que a gente precisa fazer com o material? Pegar, dar uma olhada nele, selecionar o que a gente quer trabalhar, o que é específico, talvez uma necessidade na minha realidade, na minha comunidade. Eu percebi que isso aqui... Então, é esse ponto que eu vou trabalhar, selecionar o material que já está pronto. Já está pronto. Gente, isso é uma Olha riqueza, que bênção, É. né? Porque dá um trabalho fazer isso, né? Às vezes Com a gente certeza. alguém chama para fazer uma palestra, você tem que preparar, fazer a pesquisa, Sem montar os Não slides. precisa, tá Já tudo tá pronto. tudo pronto. É, Tudo inclusive, pronto. eu fiquei impressionado quando o Rose me enviou esses PowerPoints. Eu falei, gente, que coisa impressionante. Altíssima Muito bem qualidade. preparado, Olha né? que coisa impressionante. Então, veja, geralmente você tem que ver o que vai fazer, olhar. Aham. Agora está tudo pronto. Fantástico isso. Pois é, e além desse material para os adultos, aí a gente tem a revista Teen, que é a revista abordando a mesma temática, só que a linguagem do adolescente. E a gente sabe quão necessário é esse assunto, porque a gente tem visto o aumento, né, Cada do vez mais, número de casos de meninas grávidas nesse período da vida. Então, essa é uma revista que vai falar sobre o cuidado com a grávida, mas também vai trazer princípios muito importantes para a gente como igreja, né, como pessoas Para prevenir, né? Para conhecem, que não que chegue tem uma a essa filosofia. situação, né? Sem dúvida. E, inclusive, Rose, tem também o PowerPoint da revista do Teen Do Teen, também. né? Ótimo. E a última revista é a das crianças, claro que as crianças não podem ficar fora, né, dessa Muito temática. legal, hein? Muito E bacana. foi tratado assim com muito cuidado, porque traz aqui a história de uma mãe grávida e o cuidado que o filho tem, que o pai tem com a mãe. E depois algumas atividades que faz com que a criança reforce esse carinho que precisa estar presente na família e outros valores como o perdão, enfim, outros assuntos muito importantes, que também tem o PowerPoint para ser utilizado pelas professoras. Olha, gente, quanto material rico, né? Muito que a rico, nossa hein? igreja tem Fantástico. produzido, né? Fantástico. Pois é, e por fim a gente tem que apresentar esse folhetinho que é um resumo, né? A gente falou das revistas, mas a gente tem aqui esse folheto que ele foi preparado com um resumo do resumo, bem direto ao ponto, que são aquelas ações que a gente faz na comunidade, vai fazer uma passeata, uma carreata, alguma coisa que você vai precisar de uma literatura para entregar, algo que seja mais pontual. A gente tem esse folheto com dicas simples do que a pessoa, né, que está sofrendo esse tipo de violência precisa saber e o que fazer para prevenir. Então, um material também muito rico. E, Rose, além desse material, a gente tem um sermão, que é bom a gente falar Uma sobre mensagem, isso né? também, né? Sim, para a Porque igreja. você falou que o Quebrando Silêncio é um projeto que precisa ser trabalhado na igreja mais de uma vez por ano. Esse sábado que a gente tem, que é o último sábado de agosto, é o sábado da culminância. E, claro, a gente vai estar celebrando, a gente vai estar junto, falando com esse tema, mostrar a força que nós temos, né, que a gente precisa espalhar essa mensagem. E também, para que isso aconteça, a igreja preparou com carinho um sermão, com PowerPoint, tudo preparado para que a gente possa tornar esse dia, assim, muito especial. Então, esse sermão, Cris, os pregadores do Isso. sábado, dia 20... 26, se eu não me 26 engano, de- 26 de 26, agosto. de agosto, né? agosto. O último 26 de sábado agosto. de agosto. Último sábado de agosto. Então, eles vão ter um sermão que, na verdade, Cris, já está com as diretoras do Ministério da elas já Mulher. receberam. Porque ela está junto com o sermão do sábado Isso, missionário. exatamente. Olha que Está legal. no mesmo encarte, né? Exatamente. Então, o sermão já está na mão. O que não está ainda é o PowerPoint, que vai É. ser enviado, né, para as coordenadoras, os pastores, esses PowerPoint todos, e esse material impresso, né, que já está aí também sendo encaminhado para os pastores. E aí, só para a gente finalizar, talvez alguém pergunte, onde eu posso ter acesso a esse material, né? Então, a gente tem um material impresso, que com certeza os pastores vão encaminhar para a igreja, e a gente também a gente tem todos os arquivos, Sim, que a arquivo gente digital. disponibiliza no cartão digital, né, do Ministério da Mulher, mas também eles estarão disponíveis no site da Divisão Sul-Americana na parte de downloads.
Pronto. Então, a gente tem o material, o PDF dos materiais, De todos Sim. eles. de todos. E também o arquivo, o material impresso, né? Impresso. A Temos essas duas revista. versões. Isso. E tal. Então, os pastores recebem essa revista e aí eles vão ver com a igreja, né? A A dinâmica, melhor como vai logística, ser, a melhor a estratégia. estratégia, Cada igreja né? tem que fazer o seu projeto para receber esse material, é isso mesmo? Não, eles já recebem. Já recebem, Já recebem automaticamente. automaticamente. É feito um Nossa. cálculo pelo Pela número de quantidade, famílias, né? pela quantidade de famílias. Legal, bacana. E eles já recebem, né? Que bacana. Agora, o projeto, eles precisam fazer com a igreja, com o distrito, para Para fora, fora, para atender a viabilizar. comunidade. Exatamente. Como é que esse material vai ser trabalhado? Ok. Porque não é apenas entrega, né? Não é Exatamente. apenas entregar. Mas a gente precisa Sim. discutir, trabalhar. Vai ser Claro. entregue como, quando, Sim. de que forma, né? Ok. Que dia vai ser entregue. Entendi. Então, envolve um planejamento. E para fora, para a comunidade, o que a gente vai fazer, né? Uhum. Que ações nós vamos fazer? Sim, sim. Então, já que a gente tem hoje um pastor aqui que está na ativa, Sabe fazer, né? Que Sabe mobilizar a igreja. sabe Olha. mobilizar a igreja, né, pastor? Olha, Eu queria sempre... ouvir algumas ideias, pastor, do que você É. acha como pastor distrital. Quando você recebe esse material, o que você Sim. pensa? Como é que você faz com relação a seu distrito? Como é a Então. distribuição? Como é que atividades você já fez como pastor? Por Ok. onde você passou? Né? Ok. Dá para nós aí algumas ideias. Então, na verdade, os pastores são especialistas, mas veja bem, eu sempre gostei de pegar o material, que é um material importante, e dar um valor em especial tanto para a igreja em si, quanto para a comunidade. E esses materiais, especialmente o Quebrando Silêncio, ele abre uma porta muito grande para a sociedade. Sim. Né, para a gente entrar no mecanismo da sociedade, você tem que ter uma forma mais prática, mais aceitável. É um E esse tema que material mexe com a mexe comunidade, né? muito, mexe É um muito. tema que extrapola os portões da igreja. Exatamente. Então, vejam, quando a gente leva esse material para a prefeitura, apresenta, né, o tema, você tem eles ali que olham para esse material nosso e eles dizem assim, olha, que material fantástico. Eles ficam que encantados. coisa bem elaborada. Então, você tem ali a oportunidade de oferecer para a sociedade e ter o apoio deles. Sim, então você mostra na prefeitura da Na cidade. prefeitura da cidade. Você Deixa vai um lá kit pra- desse lá. Exatamente, apresenta para Apresenta eles, uma proposta. mostra, ok. Aí tem várias propostas, isso vai depender do local, né? Sim. Da maneira, por exemplo, tem cidades muito pequenas, você pode fazer isso dentro de um espaço da prefeitura, né, uma reunião de auditório, etc. Mas em cidades maiores você pode expandir e levar isso para as ruas. E eu gosto disso, por quê? Eu vou até mostrar aqui, né? Eu não sei se eu posso mostrar, né? Eu vou mostrar aqui e A gente quer ver. rapidamente, porque é algo assim que mexe muito com a gente. Bom, aqui eu quero apresentar para vocês, quando você leva a igreja para a rua com faixas, você quebra tanto um paradigma do membro que às vezes é acanhado, é tímido, mas quando você tem uma multidão, A gente ganha força, né? mexe com, né? E aí você tem, aí por exemplo aqui, olha, são lugares onde eu passei e eu fiz algumas fotos, veja a animação, Olha, as crianças a aqui, alegria, os né? aventureiros, né? Exatamente. A gente acaba que a gente mostra também para a comunidade o que a gente tem, né? Porque a gente tem tanta coisa bonita e às vezes Sem dúvida, a sem comunidade dúvida. nem sabe que tem aventureiro, o que é Sem aventureiro, o que é dúvida. desbravador, né? Exatamente. Até eu deixei uma frase aí que é nas ruas que a igreja aparece. Sim, É sim, nesse verdade, pastor. momento que você tem a oportunidade de apresentar, então, a Sim, igreja. Perfeito. Tá? Uma outra frase que eu deixei aqui, o Quebrando Silêncio, quebra as barreiras e mostra o papel da igreja na sociedade. É um projeto que envolve todos os departamentos da igreja. Então, todo mundo se envolve. E é interessante aí porque se você tem um clube, né? No meu caso lá, eu Sim, estou agora sim. com 5 clubes, então eu coloco todos eles na rua Olha que ali, potência, com 5 fanfarra, clubes. marchando e tudo mais. E é claro, a sociedade para ver, Sim. e é o privilégio que você tem agora de entregar esse folheto, a revista. E é interessante nesse momento você convidar também o pessoal da prefeitura.
Sim, tá? Aquelas pessoas a específicas, autoridade. autoridades. Saúde, a Secretaria de Saúde, É, né? O Conselho de mencioná-los, né? Saúde, Exatamente, para estarem presente, porque é algo que Muito mexe bom. com a gente, né? Aí, em alguns lugares que eu já passei, algumas fotos a mais, o Quebrando O pastor Silêncio. gosta de movimentar mesmo, viu? Gente, olha aí, viu? O Olha aí, pessoal o projeto foi mesmo. Quebrando o Silêncio tira o membro do seu conforto e o torna visível na sociedade. Então, esse é o momento que você tira um membro, coloca ele na rua, ele envolvido, e a partir Aham. daí ele deixa de ser um membro invisível. Sim, Ele passa a sim. ser uma pessoa conhecida, porque todo mundo vai vê-lo envolvido. Vai vê-lo Então, lá na frente, na e- linha de frente, entregando um folheto, Exatamente. carregando uma faixa, né? Isso. Conduzindo as crianças. Exatamente. Eu já tive alguns membros que diziam assim, pastor, eu não tenho coragem para fazer nada. Mas nesse momento, Eu- ele se envolvia, né? É, tem gente que tem vergonha, por exemplo, de entregar um folheto, de fazer de cumprimentar as pessoas na rua, né? Sem dúvida, sem Não tem, às dúvida. vezes, coragem assim, fica meio acanhado. Sem dúvida, Mas sem aqui no dúvida. movimento, você tá com um monte de gente. Gente, você cria coragem, fica Cria valente, coragem. né? Fica valente. Sem Aí dúvida. você entrega o Sem folheto, você dúvida. aborda as pessoas, Exatamente. aperta a mão, né? Isso. Pergunta como é que você tá, como é que o senhor tá. Sem Estabelece dúvida. um vínculo, Vínculo. Com a comunidade, Sem né? dúvida, sem dúvida. Eu, assim, sempre gostei de, nesse momento, aproveitar esse barulho, porque uma vez que você faz isso, você leva algo de bom, a sociedade vê de uma forma especial, e a partir daí você tem condições de apresentar mais projetos para a sociedade. Sim, você Porque abre você ganha portas. confiança. Ganha confiança. Você ganha confiança. E o Traz evangelismo... visibilidade, né? Exatamente. O evangelismo da Igreja Adventista precisa ser a partir daí. Aham. Porque quando não começa assim, você tem realmente as portas mais fechadas. Ok? Então, o Quebrando Silêncio, ele não só leva a informação, mas ele quebra também essas barreiras e ajuda a igreja nesse momento. Pastor, só um detalhe, que é tão importante isso que você está falando, porque a gente tem tanta coisa legal, mas às vezes a gente fica ali meio que, né, ali um Verdade. juntinho do outro, Sem dúvida. com aquela verdade, aquela troca assim especial que é muito boa. Sem dúvida. Mas a mensagem do Quebrando Silêncio é extremamente válida, porque existem, e a gente tem conhecimento aí de números, muitas famílias necessitando disso. Sim, Então, é uma porta de entrada, né? com certeza. Alguém que está passando por uma situação como essa, vê que é uma igreja contextualizada. Exatamente. É uma igreja que está atualizada, preocupada com a necessidade da comunidade. Sim. E aí a simpatia aumenta, né? Abre Com a porta para que certeza. Jesus possa entrar. Sem dúvida, né? sem dúvida. É um tema social, né? Um tema social, ele vai quebrar essas barreiras. Vai abrir Quebra as portas, barreiras. Porque a gente está acostumado a sempre estar falando de quê? De Bíblia, estudo Isto. bíblico, lição. Sem né? dúvida, Mas sem agora dúvida. não, agora a gente está falando do quê? De um assunto social. Sem Dia a dúvida. dia deles, né? Do dia a dia, né? Sem Então aquela dúvida. pessoa que não é, talvez, tão voltado para a religião, Sim. Sem dúvida. ele vai se interessar, talvez, por esse tema Com aqui, né? certeza, sem Porque dúvida. tem um caso na família, porque Isto. conhece alguém, porque Isto. desperta de alguma forma. Sem dúvida. É um tema que mexe. Claro, sem dúvida. Existem algumas coisas interessantes, por exemplo, eu estava aqui, nesse momento, em um bairro, e era um bairro, assim, e considerado um bairro perigoso até, mas era um local que eu tinha um volume de membros muito grande. E quando nós saímos, e aí vocês devem estar observando aí, em cima de um carro de som, exatamente, quando nós fizemos isso, no dia seguinte, eu andando nas ruas e o pessoal dizendo assim, oi pastor, oi pastor. Então Olha veja, que eu legal. não era conhecido. Você não era conhecido, mas agora você ficou. A partir desse momento, todas as pessoas onde me encontravam, oi pastor. Então você é um momento que você se torna conhecido E uma referência, e né? uma referência. Uhum. Então, às vezes, a gente passa numa cidade e a gente quer, o pastor ele fica tentando uma maneira de tentar encontrar um caminho na sociedade. E o Quebrando Silêncio é um caminho fantástico Ajuda muito que nisso. ajuda muito o pastor, não no aspecto de se tornar conhecido apenas, mas de poder avançar mais ainda nos seus projetos, né? De se aproximar, né? De se das aproximar mais pessoas. ainda. Então eu queria até dizer aos pastores que estão, né, vendo agora, Sim, os sim. membros, não fiquem tímidos. Tirem a timidez. Aluguem um carro de som, um trio elétrico, né, vejam os clubes, uma banda e
e vá com toda a força, porque quando você reúne a igreja e sai, você pode ter certeza, você está ganhando nesse momento a sua cidade e tendo o privilégio de levar essa sociedade a Deus. É muito importante isso, pastor. A gente tem muito potencial. A gente Sem tem dúvida. clube, tem fanfarra. Nós temos, inclusive, aqui na APEC, pastores que tocam também em fanfarra. Olha que legal, Esses dias eu tive no distrito, que bacana. visitando o distrito, e um pastor nosso aqui, montou uma fanfarra, Sim. né, para o seu clube, para motivar os meninos, Sim. novas gerações a se envolver. E aí nós estávamos lá, e quando terminou o culto, ele não estava lá ensaiando com os meninos. que Olha, legal. Eu achei uma que graça, legal, que filmei, bacana. botei no grupo dos pastores. Que É o pastor bacana. Murilo, lá de Sanharó. Carol. Nossa. Isso. Mas eu Tocando com os meninos na Que fanfarra. legal. Olha que legal. Que bacana. Então, a gente tem potencial para subir no carro de som, para Sim. tocar, para mobilizar, para colocar a igreja Sim, nas ruas, né? com certeza. Trazer essa visibilidade, Exatamente. quebrar as barreiras, né? Isso. Tratar temas relevantes e tornar a igreja relevante também na Sem sociedade. dúvida. Eu vejo assim, inclusive, assim, com os pastores, o pastor Adonias, a partir dessa experiência dele, eu penso que é uma questão de consciência, né? O pastor, quando ele tem aquela consciência que ele não é só pastor do distrito dele, da igreja dele, ele é pastor de uma cidade. Então, Deus deu uma É isso cidade mesmo. para um pastor pastorear. Então, visitar autoridades, estar ali com as Aham. pessoas, isso é fundamental. Agora, se o pastor se esconder dentro da igreja, o Isso. trabalho fica realmente muito limitado, Com né? certeza. É verdade. Sem dúvida, sem dúvida. Essa expansão aí é super importante. É. E eu já vi alguns pastores fazendo isso aí, visitando Então, autoridades, né? levando Pastores de livro, outras igrejas, buscar estabelecendo relacionamento. Isso. criar relacionamento também Com certeza. com outros pastores. Sem Muito dúvida. bom. Boas dicas, gente, isso aí. Então, uma outra dica aqui, eu não coloquei, mas se você tiver em uma cidade pequena, você pode ter uma feira de saúde, Feira de mas saúde. nessa feira de saúde você pode lidar com o tema do quebrando silêncio. Entregando ali os folhetos, explicando, orientando. Vai depender muito da situação. Por exemplo, Atendimento a mulheres grávidas. Exatamente. Uma feira de saúde eu acho que ficaria excelente se Então. juntar com o pessoal da Peso, prefeitura Sem medida dúvida. e da... trazer as grávidas, tirar quem sabe fazer uma campanha, até levar, sortear enxovaizinhos para crianças Sem e dúvida. tal. Exatamente, perfeito. É pastor. maneira de impactar realmente sem a dúvida. cidade, né? Eu me lembro que eu estive uma vez numa cidade que era uma colônia de italianos, e eles não gostam muito desse barulho todo. Então nós fizemos uma feira de saúde, e aí as pessoas passavam e nós orientávamos ali, e foi um momento assim Perfeito. muito gostoso. Então você precisa atingir a sua cidade dentro daquilo que realmente seja necessário e que seja aceitável. Tá? Agora, por exemplo, aqui, em uma escola, você pode utilizar a escola. Sim. Aqui, por exemplo, nós fizemos as palestras para 600 alunos. Legal. E quando você trata desse tema, a escola abre as portas. Com certeza. Porque ela quer Claro, esse apoio. orientação, Exatamente. material de qualidade, Sem palestrante, Sem né? dúvida, sem dúvida. A escola vai Boa abrir. ideia, boa Com ideia. certeza. E E se o tema? tiver um professor ou um diretor que você conheça, tenha vínculo, Sim. que já seja conhecido ou que seja adventista do seu meio, aí pronto. Sem dúvida, sem dúvida. As portas com Só se certeza abre. se Sem abrem dúvida. mais facilmente ainda, né? Sem dúvida. E eu acho que o tema desse ano está excelente para trabalhar com a escola, Exatamente. porque é um tema necessário, né? Necessário. E que os adolescentes precisam ouvir para Isso. se prevenir contra Com isso, né? certeza, Então com é um tema certeza. riquíssimo para esse ano. Sem dúvida. Que é sem um dos dúvida. problemas brasileiros, um problema nacional, Sim. em termos de políticas públicas de saúde, é a gravidez na adolescência, né? Então, essa gravidez de risco, os problemas inerentes aí. Uhum. E um mundo tão sexualizado como nós estamos vivendo, então requer que a igreja dê realmente uma contribuição no sentido de minimizar De os minimiza, de impactos. prevenção, né, Porque pastor? são muitas jovens que interrompem uma vida toda de Exato. estudos, né? Porque param agora para cuidar de uma criança quando não estavam preparadas para isso. Quando não estava no momento, No né? momento, assim, não estavam preparadas. E a história da revista trata uma- justamente de de uma um jovem. Porque você adolescente interrompe o vivendo. futuro. É. A igreja está dando um socorro para que um futuro não seja interrompido. E aí, pastor, o senhor me lembra um detalhe importante. A gente tem que trabalhar com relação à prevenção. Mas é inevitável que aconteça, Sim, claro. em alguma situação ou outra,
uma gravidez precoce, né? É. E a igreja, como vai lidar com isso? A família, como vai lidar com isso? A sociedade, como vai lidar com isso? Os próprios jovens envolvidos. Como é que fica a mente, né? Na questão psicológica, emocional de um adolescente. Então, a gente tem que ter preparo para isso também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Aqui alguém para nos orientar em relação a esse assunto, o pastor Edson Pinto, tá? Não, Ele é o cara. Verdade. Eu vou dizer assim, na minha experiência, né, como pastor, como é que eu lidei com adolescentes que engravidavam. Então, o primeiro aspecto que a gente precisa deixar bem claro para a igreja é que é diferente você tratar de um erro de um adulto do erro de um adolescente. Eu estou analisando aqui um erro na perspectiva da igreja, né? Descuidou e tal, e vê a gravidez. Então, a própria legislação brasileira faz uma separação. Então, o menor, a criança e o adolescente, a gente tem que ter todo um cuidado como lida com os erros dessa criança, desse adolescente. Então, como é que eu fazia, né? Primeiro, procurava dar todo o apoio a essa menina. A todo apoio. Chegava e me dispunha até de, olha, quando seu filhinho nascer, eu vou apresentar. Quero ter o prazer de apresentar. Acolhia, eu dava acolhimento. Trabalhava com os pais para que os pais acolhessem. Porque, veja... Porque na cabeça de um adolescente desse, o que eles que passa, pensam né? coisas, entendeu? E Você alguns pais, julgada. olha, se você engravidar, Ficam vou com te... vergonha Com também. vergonha. Envergonha de ir para a Sem escola, dúvida. vergonha de ir à De igreja. Isso É mesmo. vergonha Ser dos julgada. pais, alguns pensam até em fazer loucuras. Isso mesmo. Entendeu? Então, a gente sabe que passa tudo isso, e na realidade, se a gente for analisar direitinho, é um brotozinho, uma sementezinha da própria igreja que vai nascer, que vai se tornar um membro da igreja, se nós cuidarmos bem. Isso E mesmo. nós precisamos, então, zelar da saúde mental dessa menina, porque ao fazer isso, nós estamos zelando da criancinha dela, né? Exatamente. Eu lembro de uma que eu acompanhei num distrito, dizia, olha, esse menino vai ser o futuro da sua vida, vai salvar a sua vida. Não tenha vergonha dele, não. E aí eu lembro de uma outra vez que a gente combinava, ela disse assim, pastor, e a igreja vai me disciplinar, vai me excluir? Eu disse, não se preocupe com a igreja agora, se preocupe, vamos cuidar de você, a igreja quer cuidar de você. Aí juntava com os pais e essa menina... pastor, e quando é que... Ela perguntou, porque os pais tinham dito que ela seria removida da igreja. Pastor, e quando é que vai me tirar? Não, a igreja não vai tirar você da igreja. Não vai remover você de jeito nenhum. A igreja vai cuidar de você. Então, esse abraço do pastor nesse momento é fundamental. É o tema que a gente está tratando, o respeito à vida. A vida, Isso. porque A vida, uma vida está sendo E a vida é gerada maior do ali. que o erro que essa Isso. menina cometeu, Sem entendeu? dúvida. E não é um erro fácil de reparar, nós precisamos compreender isso. Há erros que você repara que eles ficam ocultos, a barriga não, a barriga cresce. Então, eu disse, quando você estiver pronto, quando você estiver bem, no dia que você estiver bem, você diz, pastor, eu quero que a igreja estude meu caso. Pronto. Mas todo o acolhimento. Essa menina, eu apresentei o filhinho dela, tomamos uma posição em relação a... Tomamos, claro que tomamos, mas tudo com muito amor. Tá? Então, a gente calma, né, com pastor? calma, Sem sem aquela pressa. porque às vezes a própria comissão da igreja, olha, porque para não abrir precedentes para outras meninas e tal, mas não é assim, gente. Você está lidando com a vida, um risco muito grande. E esse momento assim tem que ter todo amor, e uma coisa que você não se arrepende na vida é de ter tratado essas pessoas com amor, porque um dia você vai encontrar, Exatamente. vai Isso. encontrar essas pessoas no seu caminho e dizer, isso graças mesmo. a Deus eu pude ajudar esse ou aquele ali. É muito importante esse apoio, tá? Porque Com são bem certeza. difíceis para a família, difíceis para a menina, e a gente tem que dar todo o apoio. Sem dúvida, sem dúvida. Lidar com carinho em qualquer circunstância, você restaura, né? Restaura, né? O abraço do pastor, né, num momento desse, para mim, É ele importantíssimo. é fundamental. Sem dúvida. Eu tive uma vez uma situação de uma jovem que se afastou porque realmente engravidou. E ela dizia assim, pastor, quando eu vou na igreja, todo mundo está olhando para mim. Então eu não consigo, ela não conseguia se sentir perdoada. Sim. E aí depois de um certo tempo, conversando muito, ela conseguiu voltar à igreja, reconhecer a graça de Jesus. O filho nasceu e foi uma bênção. Então, assim, esse processo, esse cuidado, e é interessante porque às vezes a gente olha muito para fora, né? E esquece de olhar para dentro da própria igreja o quanto nós precisamos crescer. Então, esse projeto consegue alcançar tanto
os de dentro, eu acho que precisa focar muito isso na igreja, né? Sim. Lidar com a igreja. Existem situações de homens que lidam com a sua esposa, até no momento de gravidez ou não, mas de uma forma muito dura. E Tem essas dificuldade, mulheres... às vezes, de entender as mudanças Exatamente, hormonais, inclusive, né, pastor? exatamente. E essas mulheres estão sofrendo, e às vezes sofrem caladas. Porque, querendo ou não, estão na igreja, estão caladas. Então, esse é um assunto que a igreja não pode ter medo de lidar de forma interna. Lidando de uma forma interna, ela vai ter autoridade também para lidar de forma externa. Verdade. Ok? E isso vai, com certeza, ajudar muito a igreja. Uma outra coisa que eu sempre pedia a essas meninas que eu lidei com gravidez assim muito jovenzinha, disse, olha, eu quero te pedir um favor de todo o coração. Aí, esse que é, pastor, disse, nunca associe seu filho com o pecado. Nunca eu pedi, não associe, porque a sua tendência vai ser associar a barriga crescendo ao pecado que você cometeu. Então, nunca associe a uma bênção de Deus que Deus está te dando a oportunidade. Quem sabe alguém que vai mudar a sua vida. Então, se a gente não conseguir dar esse apoio e mudar a cultura dos pais, né? Mudar não, trabalhar para que os pais criem uma Sim, consciência, a Uma igreja, sensibilidade, uma sensibilidade né, para entender que naquele momento assim é tudo que elas são muito novas, elas vivem um desamparo. E Às vezes assim, a pessoa não que adianta engravidou, mais, não volta, né? O erro foi cometido, o erro pode ser reparado, Agora, mas mas- a gravidez exatamente, não vai ser interrompida, né? E às vezes a pessoa sente só, Rose. Às vezes o rapaz que engravidou, às vezes nem quer saber. Ou às né? vezes é muito Ou jovem muito também. jovem também, a questão de idade. Uma série de fatores. Eu acho assim que nós podemos. A igreja faz muito nesse aspecto e podemos avançar bem mais ainda, Bem Com mais. certeza. como o pastor Adonias falou. É isso aí, gente. Mas eu queria comentar, se vocês me permitirem agora, sobre o parto. Não sei se é Sim, possível. sim, é tá? possível, sim. Nós estamos aqui em É Caruaru. importante, pastor, vocês falar sabem, sobre isso, viu? Porque é um dos E- temas, né? Que, É. É um dos E eu temas da quero sendo parabenizar assim, a igreja pela iniciativa. Por quê? Porque, para mim, os dois momentos mais interessantes da vida é quando nasce. Porque, veja, no momento que vem ao mundo, né? Esse momento, aquela mãe, se a mãe estiver bem e tal, esse ambiente para o nascimento. E o outro que eu acho é o ambiente da escola. Quando vai à escola pela primeira vez. Gente, eu sou apaixonado por. primeiro dia de primeiro aula. dia de aula, né? Alguns países, eles levam os filhos antes do primeiro dia de aula para um parque, para ficar com a professora ali, com os pais. Depois, então, como se transferissem, criam uma Aham. confiança e aí levam os meninos para a sala Aham. de aula. Aí os meninos já estão acostumados com a professora, né? Mas no Brasil, não. Vocês são educadores, sabem disso, né? É meio traumático. Você deixa o menino lá e daqui a pouco o menino fica chorando. Eu já vi menino vomitar. De tanta angústia. De angústia. E aí, as coisas, Angústia da pra mãe, separação vai dos pais, embora, né? manda a mãe rapidinho, vai embora logo. Aí o menino fica naquele desespero. Eu acho assim, muito traumático. Você iniciar a vida, que é na hora do parto, e você iniciar no mundo do conhecimento. A vida escolar. Com a escola. Então, para mim, devíamos trabalhar para que isso fossem Essa momentos chegada assim, fosse celebrada, como é né? que diz? Momentos mágicos. Momento mágico. Mágicos, para encantar essa mãe, para encantar esse bebê, essas primeiras memórias que ele está formando. Verdade. Aqui, mas a revista traz um tema, e eu quero aqui agradecer publicamente ao Hospital Jesus Nazareno, conhecido como Fusan, aqui em Caruaru, Aqui que em tem prestado um Caruaru, grande serviço sim, na área, sim. nessa área de nascimento, né, a maternidade da Fusan. Ele tem uma doutora Nádia Duarte, uma amiga minha, ela é uma pessoa muito dedicada. Então, quando eu vi assim o programa, eu só pensei nela e fiz um contatozinho com a doutora Nádia, e ela me passou alguns dados que eu queria mencionar para vocês. Primeiro que o parto natural, ele é feito por enfermeiros obstetras, né? E o parto, a cesárea, que é feita por médicos normalmente. Eu não Interessante, sabia eu disso, também não. Aí eu fiquei contente de saber essa informação. Então o médico, ele não faz o parto normal. Não, são as enfermeiras obstetras que fazem e os médicos ficam na outra área fazendo as cesáreas. Eu pensava que é tudo médico, entendeu? Eu Já tem também. E há uma preocupação assim, muito grande da parte. Porque são muitas pessoas, muitas crianças nascendo, e às vezes estrutura. Então, converso muito com a doutora Nádia, e eu vejo o esforço, aquela preocupação que ela tem de prestar um serviço de qualidade na hora do parto. Né? Aquela tensão com aquelas mães. Ela chega, se empolga, ela se envolve ali, que é uma coisa impressionante. E aqui a Fusan, eles têm, assim, são muitos. Vou dar um exemplo para vocês. No dia 23 de junho,
Foram 37 crianças que nasceram na Fusan. 23 de junho agora? Semana passada. Semana passada, de 7 da manhã, de um dia 24 horas, para 7 da manhã do outro dia. Em 24 horas 37. nasceram 37 crianças. 37 Só crianças. na Fusan. Só na Fusan, E em aí, Caruaru. agora tem que imaginar assim, material, estrutura, leitos e tal, para 37. Não é fácil. Então, é um pessoal que nós precisamos também dar o nosso apoio. Porque eles vivem uma vida assim, muito difícil. Então, esses profissionais, muitos deles dão a vida ali, eles sofrem com isso. Os partos, outro ponto que a revista toca, é a questão dos partos naturais. Você vê que na própria capa tem o Sim. parto normal e o Azinho do anormal, não é isso mesmo? Aham, É, isso mesmo. Então, esse parto natural, na Fusan foram 23 partos naturais e 14 cesáreas. Tudo Então tem em mais um dia só. num Em um dia, dia só. só. Desses 37, 23 naturais então tem mais parto naturais. natural Então do que tá. cesáreo. Quando a gente pega uma pesquisa aqui, por exemplo, eu estava olhando a pesquisa da Agência Brasil, fazendo avaliação de 89. A Agência Brasil coloca 84% dos partos aqui no Brasil foram cesáreas. Agência Brasil. Mas quando você vai para o Ministério da Saúde, 2019 coloca que 55% dos partos foram cesáreas e 55 naturais e 55 cesáreas e 45 naturais. naturais. Então tem mais cesárea do que natural. Aí vê, por que dessa pesquisa? Porque a área privada, cerca de 90% da área privada, cesárea. Entendi. Agora, quando você vai para a Fusan, que é pública, aí você tem uma inversão. A inversão. Então, ou seja, nós quando estamos falando do parto, o parto natural e o parto cesárea, a cesárea é muito mais no setor privado. As pessoas que têm condições, que têm mais consciência, é que estão optando por esse tipo de parto. Então, mas o parto natural, que seria aí as condições mais naturais da vida, da mãe trazer. Minha mãe foi parteira. Sua mãe foi parteira, pastor? Que Mãe ajudou muita gente a interessante. nascer. Então, naquele tempo você tinha uma série de coisas assim naturais mesmo, o parto era natural. Então, uma outra coisa que é importante a gente destacar é a questão do parto humanizado. Sim, hoje Que se fala muito, né? Muito do parto humanizado. Mas o parto humanizado, eu quero seguir o parto humanizado, essa instituição oferece um parto humanizado e tal. Mas o parto humanizado, ele não tem ligação com ser natural ou não. Interessante, né? A gente pensa o parto humanizado. Eu achava que o parto humanizado era um parto natural, mas assim, num ambiente especial, Pois um é, ritual diferente. Pois é, o parto humanizado, ele difere desse parto que chega, por exemplo, na Fusan. Então, o parto chega na Fusan, ele segue um protocolo. Tem hora de fazer isso, tem hora de fazer aquilo, tem que dar ocitocina, tem que fazer não sei o quê. Ele segue todo um processo para que a mulher que chega ali, ela fique em função do protocolo. Ela vai seguir o protocolo. O centro ali é o médico que faz, a saúde faz um protocolo, e esse protocolo tem que ser aplicado a essa mulher, para apressar o processo. Entendi. O parto humanizado, não existe esse protocolo. Entendi. Diferencia. Quem vai ditar as É o regras? tempo dela. No tempo dela. É o tempo dela. É o por isso corpo que, dela. É por isso que é humanizado. Entendi. A beleza da humanização do parto é isso, é o tempo do corpo dessa mulher. Então, eu não vou dar ocitocina para ela, não vou fazer isso. A posição que ela vai fazer, aquela posição de frango, né? Sim. Frango na mesa. Não é essa. É como ela quer. Aham. É o corpo dela que vai reger tudo isso. Entendi. Então, é isso que se chama parto humanizado, que ele pode ser natural ou não. Interessante. Ele pode ser natural ou não. Então, aqui mesmo acompanhei uma senhora que foi ganhar neném na proposta de parto humanizado. Mas quando chegou lá, o treinamento que deram e na hora do parto dela, não aconteceu nada do humanizado. Não, a proposta era de humanização. Mas na hora da ocitocina... A propaganda era de humanização. E ela ficou muito sentida. O filhinho dela faleceu. O filhinho dela faleceu nesse hospital. E ela fez uma reclamação dizendo: vocês me enganaram, vocês disseram que o parto era humanizado. E não tem parto humanizado aqui. Eu sofri. Entendeu? Então, a diferença seria essa. Tem um protocolo que você segue, tem cada coisa no seu momento certinho. Entendi. Vai depilar a mulher chegou, tem que depilar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, segue um protocolo. No parto humanizado não tem protocolo. Não. O protocolo é o corpo dessa mulher que está chegando. Então, assim, a gente sabe que na área da saúde pública é difícil você esperar, porque são 37 num dia só.
Entendeu? Por isso Imagina, que tem imagina como fica esse profissional, né? Essa equipe, Imagina. tratando dessas 37 mulheres, né? 37 Sem E dúvida. 37 bebês. Se for tratar na proposta da humanização, e aí Vai daqui a demorar pouco tem demais. Pronto, aí que está. Aí falta tempo, falta gente, então tem que acelerar o processo, porque tem gente na fila também para chegar, para esperar, para ser atendido. Mas uma coisa do humanizado que eu achei interessante, eu estava aqui em Caruaru quando saiu a lei que no hospital particular se fazia, mas no público não. Isso é recente. Quando a criança nascia, então separava a criança e ali fazia a higienização da criança para depois trazer para a mãe. E a gente sabe que as pesquisas na psicologia diziam há muito tempo que quando a criança nasce, Bowlby, John Bowlby e Winnicott trabalhavam muito isso, Sim. e quando a criança nasce, pele com pele, Primeiro contato. primeiro contato. Isso é recente no Brasil, no setor público. Parece que tem uns 15, 20 anos essa lei, que diz assim que quando a criança nascer, nada de separar para... Para limpar, para É isso, arrumar, né? É isso que é humanização. Entendi. Não segue o protocolo de fazer isso. Não, pele com pele aqui com a mãe, para a criança ficar... Esse contato, a mãe precisa curtir essa criança. Imaginou, esperou 9 meses, agora a criança nasceu e a mãe agora... O bebê Leva sumiu, para lá, ela a fica mãe- naquele desespero, meu filho, quero ver meu filho, quero olhar e tal. E esse olhar era um olhar de Aham. desenvolvimento, né? Então, são esses avanços que nós precisamos levar à igreja, essa consciência, que nós podemos ajudar. Podemos nos unir aos profissionais da área de saúde, podemos levar uma boa informação para a igreja, podemos dar apoio, fazer uma festa para essas grávidas, comemorar as grávidas de um ano, coisa que Olha em que alguns legal, países você não né, tem. gente? Muito Quanta bacana. Então, coisa. quando você tiver engravidou, desde já vai acompanhando com informação, com acolhimento. Motivação, Rose, não acolhimento. deixar só com o marido, Cris. Não deixar só com o esposo, não deixar só com a família, porque às vezes eles não têm conhecimento. Eles pensam que é só nascer. E não é só isso, né? É só esperar o tempo, por 9 meses, que dá tudo certo, né? Igual filho. Não, só é deixar o filho dar comida que ele vai se desenvolver. Muitos pensam assim, não, meu papel é dar comida. E não é só isso. Então, creio que nós podemos fazer muito, e se nós cuidarmos desses brotinhos que estão nascendo, gente, vamos ter uma igreja muito mais saudável, né? Quantos traumas vêm Com por aí, certeza. né? Então, É. eu acho que a igreja pastor, pode fazer muito mais. Você falando aí agora, eu tive uma ideia aqui, fiquei pensando, né? Numa atividade simples que a igreja pode fazer é convidar pessoas que trabalham nessa área. Por exemplo, esse enfermeiro obstétrico, né? Enfermeiro obstetra, o Nádia enfermeiro Nádia Duarte aqui. Se minha na amiga. igreja tiver alguém, ou obstetra, para falar sobre esse momento, a chegada, o Pronto. nascimento, né? Para Enfermeiras, sensibilizar. né? Profissionais da área de saúde. Exatamente, para sensibilizar a igreja, porque a gente precisa despertar para isso, né? E alguém tem que despertar. Quem é que vai despertar? Né? Sim, sim. Então a gente sem precisa dúvida. tratar. Você falando aí da sua mãe, eu fiquei pensando, né? Mãe era Gente, parteira. qual que é a emoção que ela sentia ao receber ali Não, aquela criança? Depois, assim, lá onde nós nascemos, as pessoas passavam por mãe, tinham um respeito tremendo. Sim. Chamava minha mãe Augusta, Olha, a minha Tá mãe, vendo? entendeu? É porque era parteira, então foi ela que ajudou. Então, e Sim. naquele tempo, assim, a gente sabe, o parto natural, falamos do parto natural e a cesárea, a gente sabe que existem, acho que são seis situações que não pode ser feito o parto natural, tem que ser cesárea. Então não é que todos os casos teremos cesárea, né? Ou são naturais. Há situações e situações. Então é confiar na equipe médica, confiar nessa equipe de enfermeiros e enfermeiras que trabalham. Eu acho que o nosso papel exatamente é dar apoio a esse pessoal, é abrir a igreja como parceira. A gente, quando viu aí na pandemia, foi horrível o que os médicos e enfermeiros passaram, e demais profissionais de saúde, fisioterapeutas, passaram na pandemia. Então, qual é a nossa parte? É orar por eles. Alguns se esgotaram, orar por essas pessoas. Olha só, pastor, se a gente faz esse trabalho com a igreja antecipada, essa sensibilização, a igreja sensibilizada e preparada pode sair de dentro da nave da igreja Sim. e ir para esses ambientes, para essas maternidades, levar essa riqueza que nós temos essa hoje de riqueza, informação. levar essa Sem motivação, dúvida. falar para essas meninas que estão lá esperando esse protocolo, Sim. né? Falar sobre o respeito à vida, sobre a beleza da vida, né? Então, quanta coisa boa a gente pode fazer, Vamos né? pegar o pastor Adonias, lá em Garanhuns. Ele tem, ali você tem, suponhamos,
4 PSFs, Programa de Saúde da Família, né? Sim. Então, você imaginou se a gente tivesse assim um contato com esses PSFs? Porque eles fazem até todas as grávidas passam por eles. Passam por eles, né? Eles têm Então, um nome, o contato, o controle. tudo direitinho. Fizéssemos uma parceria com esses postos de saúde da família, essas unidades, e a gente dá um suporte. Nós queremos colaborar também. E aí leva informação e leva alguma coisa, ver quem está precisando. Podia até fazermos campanha, né? Campanhas. Mobilizar a cidade, fazer campanha para ajudar um ou outro que precisa um pouco mais. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode fazer. Muita coisa, E, muitas e ideias. ajudar, entendeu? Nós Sem podemos dúvida. ajudar. Com Fazer certeza. diferença na vida das Com pessoas. certeza. Muito Olha que bom, fantástico gente. essa ideia aí, muito boa, hein? E lá em Garanhuns você tem o Arley, Sim. que foi secretário de saúde, você tem médicos ali em Garanhuns, Uhum. aqui também nós temos, né? Eu acho que Sim, sim. Inclusive, já que o pastor tocou em Garanhuns aqui, nós estamos nos unindo lá, os 3 pastores, para fazermos uma passeata bem legal. Vai ficar muito bom mesmo, porque na verdade não é apenas um distrito, não é apenas algumas igrejas, são todas as igrejas, Todas as igrejas, que- Garanhuns todos inteiro. os clubes na avenida, vai ser Vai algo ser um assim. movimento Vai ser um lindo. movimento lindo, com Lindo. certeza. Fantástico, Com certeza. pastor. O pastor Parabéns. Alessandro e o pastor Silvestre, abraço para eles. Eles estão juntos aí, vai ser uma benção. Vai ser uma bênção. Gente, eu acho que ficou bem claro aqui, né? Bem claro Sim. o tema, Com certeza. os materiais, as sugestões, as ideias. E agora, o que nos resta é nos organizar, né? As igrejas se organizarem, as Sim. líderes do Ministério da Mulher, juntar com o pastor da igreja, né? Contar com o apoio do pastor, para que juntos todos os departamentos possam promover esse projeto, né? Essa ideia, Sim, para que todas as certeza. igrejas tenham aí a oportunidade de fazer algo especial em prol dessas mulheres, desse tema, dessas meninas, né? Então, eu acho que é isso aí. É o próximo passo agora, Ô, Rose, né? como minha amiga preparou aqui uma tabelinha, Sim. eu gostaria só de dar para o pessoal, para Garanhuns que não tem esse número, para você saber como aqui nasce gente, viu, meu amigo? olha, Fala para em nós aí, janeiro, pastor. nasceram aqui nessa maternidade, na Fusan, 501 crianças. Em janeiro. Em janeiro, 286, que corresponde a 57% parto natural, e 215, que corresponde a 43% cesariana. Em fevereiro, foram 309 parto natural, e 189 cesariana, um total de 498. Em março, 282 partos naturais, 244 cesarianas. olha. Total de Sempre 500 mais natural, né? natural, 526. Em abril, 308 naturais e 232 cesarianas, 540 no total. Em abril-maio, 330 naturais, 238 cesarianas, total de 568. Foi o mês que mais nasceu gente. É um mês muito bom, é o meu mês. É o mês de É o mês maio, né? Ele é suspeito de E falar, suspeito de né? falar. E em junho, que é o mês de São João, né, 253 naturais, 210 cesarianas, no total de 463 partos. Eu quero ver Garanhuns nascer gente assim, desse jeito, meu Olha. amigo. Vai lá. É muita gente, né? Então, Caruaru, eu não quero, brinca não. quero hein? agradecer mais uma vez a equipe da Fusan por ter passado Sim, esses dados muito para bom. nós e pedimos que Deus abençoe o trabalho dessas enfermeiras, enfermeiros, médicos e demais pessoal que tem lutado ali para onde a vida começa, para esse mundo de gente desse ano de 2023. Excelente, pastor. Para o próximo, eu faço o levantamento também de lá. De Garanhuns. Vou Muito trazer o bom, levantamento muito de bom. Garanhuns. Já vai mobilizando lá teus amigos, pastores, já vão certeza. apresentando lá, né? Com certeza. Mas, gente, foi muito bom, tá? Essa conversa aqui, esse bate-papo. Eu acho que foi muito esclarecedor. Já abriu aí a mente, né, para muita A coisa. gente pode fazer, né, Rose? Muitas ideias Muitas legais. ideias, muitas muita coisa que a gente pode fazer, né? E sem tem dúvida. outras ideias aí. Eu tenho Claro. certeza que o pessoal que está assistindo já teve também algumas ideias, alguns insights aí, Com né? certeza. Só de ouvir aqui, né? De conhecer o tema, o material. Sim. E eu tenho certeza que vamos ter lindos projetos sendo realizados aqui Ô, em Rose, Tudapec. você já Amém. imaginou se aqui na Pernambucana, na nossa União, Cris, nós adotássemos assim o ano daqueles que chegaram ao mundo depois da pandemia, do nascimento dessas crianças, né? Comemorar a vida, dar essa força. Nossa, seria um projeto assim Fantástico, né, pastor? fantástico. Fantástico. A vida, é a vida, né?
Muito Esse é bem, um tema gente. lindo, né? Celebração da vida. Eu tenho certeza que vai sair muita coisa linda, Vai viu, sair, né, Cris? Para honra e glória de Deus. Com certeza, sem Vamos dúvida. mandar lá para a União as fotos, né, dos quero estar inscritos aí se acompanhando. Com mobilizando, certeza. né? Com certeza você vai ter ótimas notícias aqui Eu Sem tenho da dúvida. PEC, certeza. viu? Eu tenho E vai certeza. chegar lá na divisão também, né? Porque Com certeza. a União, ela pega as fotos, material Sim, que a gente claro. manda e encaminha, né, para o drive lá da Sim, divisão. Que E legal. chega lá também o relatório, Que né? maravilha, que bacana. chega Que sim. bom, gente. E antes de terminar aqui, eu gostaria de deixar com vocês aqui uma lembrança, né? Uma pequena lembrança É de mesmo. gratidão por vocês estarem aqui. Oh, né? Obrigada. Olha que aí, legal. Roberta preparou aí especialmente. Obrigada, Nossa, Rosa. que Obrigada, coisa linda. Roberta. Roberto MM teria tomado Podcast. suco aqui, já Olha, Obrigada, querida. muito bom. Obrigado, Gente, Roberta. Excelente. Esse aqui eu vou muito levar para minha obrigada. esposa, tá? Para sua esposa, ela É. vai gostar, né? A Leia vai gostar também, né, Vou pastor? levar para minha também, para não É. perder. Claro. Então, gente, muito obrigada, viu? Cris, obrigado por você ter Obrigada, vindo, tá? obrigada, Ter Rosa. disponibilizado seu tempo. Pastor Edson, eu sei que você também é muito Conte ocupado. comigo, conte com a gente. Mas sempre está disponível. Que Deus continue te abençoando, viu? E o pastor Adonias veio lá de Garanhuns, gente. É Mas um olha, abençoado esse homem, né? É, Mas foi um prazer. Disposto, É uma alegria. muito bom. E eu soube que ele está fazendo sucesso, viu, lá em Garanhuns. Está É. aparecendo na rádio, Ah. lá está gravando na Tá. rádio. De vez em Tá quando eu sendo- vejo aí no Instagram. não, você vê que ele é um Sempre cara, que- ele não é de dentro das paredes da igreja, não. Não, ele é de fora, né? Sempre que a gente encontra uma oportunidade, nós não podemos perder. É E verdade, pastor. precisamos levar a mensagem ao máximo de pessoas, né? Então está sendo muito bacana. Rádio, eu gosto muito de rádio. E aí eu tinha dito para minha esposa assim, não, agora eu não vou mexer com rádio tão cedo. De repente surgiu e estamos lá, estamos servindo, tá? Mas está sendo uma bênção, Uma eu bênção, né, pastor? agradeço a oportunidade, o privilégio de estar aqui com vocês, tá? Estar aqui com o pastor, que é uma bênção, um amigo, tá? E assim que eu cheguei, ele realmente tem dado um apoio muito especial. Não, todo E- distrito ele está sempre aí É, apoiando. De sendo- vez em quando a gente se Eu encontra, sou, né, ofere- pastor? eu sou oferecido, entendeu? Então, Eu chego, viu, Cris? Esse dia eu já cheguei aí numa quarta-feira Kids. E ele estava lá. Quando eu cheguei lá, ó, o pastor Edson Eu lá sou tá oferecido. pregando. A gente se encontra de vez em quando nas programações aí. Eu ele sou sempre tá oferecido, pregando. tenho um prazer que sou oferecido. E até faço um apelo aos pastores que sejam oferecidos também. Se ofereçam à cidade, é importante. se ofereçam à empresa. Olha, você quer fazer um culto aqui? Estou à disposição. Olha, pode Se levar, ofereça. Leva um suco assim da Super Bom, É. como esse aqui, Esse né? aí, Sem leva de dúvida. presente, né? Leva de presente para a autoridade. Isso leva o marca, material. Rose, marca Marca. as pessoas, né? Com Esses certeza. gestos Sim, fantásticos. não, sem e você dúvida. torna visível, conhecida também a sua igreja, né? Exatamente, sem dúvida, sem dúvida. Mas a alegria é muito grande de estar aqui também com a Cris. A Cris tem história aí, tá? Muita história, E muita foi bom para a gente experiência. relembrar aí, né, os tempos de seminário, de Verdade, colégio, né? Foi muito verdade. bacana. Foram contemporâneos, né? Contemporâneos Foi na muito- faculdade. Foi. Esse podcast aqui foi de É. descobertas, né? Foi, O pastor verdade. Edson que Descobri que conhecia os o- avós de Cris, A os Cris pais de Cris, era É, poderosa, verdade. ela era secretária do diretor-geral, Tá então vendo? era alguém muito É. importante na época lá, né? Tá? E Meu Rose, Deus. muito obrigado, tá, pelo convite, obrigado mesmo. Obrigada também a Estamos aí vocês à todos, disposição. viu? Por estarem aqui. E nós vamos encerrando por hoje. Até o próximo, né? MM Podcast. Vamos ver qual vai ser o segundo tema. E nós vamos divulgar para que os nossos queridos amigos, irmãos, pastores possam aí acompanhar o próximo, né? se Deus Então, quiser. Até a próxima. Um grande abraço para vocês. Um Um abraço. abraço para todos.